Olá, vamos começar com uma pergunta. O que o calendário oficial de um país realmente diz sobre a identidade dele? Pois é, um movimento crescente organizado por coletivos indígenas está propondo uma mudança bem profunda nesse calendário. Hoje, a gente vai entender o que é a virada cultural nativa, uma iniciativa que, olha, vai muito além de um simples feriado. E para a gente entender o tamanho dessa proposta, é preciso ir direto na fonte. Os próprios organizadores não definem isso como um festival qualquer, mas sim como um ato fundamental de reparação histórica das nações nativas. Só essa escolha de palavras já mostra que o que está em jogo aqui é algo muito maior. E no centro de todo esse movimento existe um conceito-chave, uma palavra poderosa que realmente dá o tom dessa luta. Essa palavra é retomada. E olha, o significado dela vai muito, mas muito além de simplesmente recuperar a terra fisicamente. Retomada nesse contexto é a reconquista de direitos, da dignidade, do espaço cultural, da autodeterminação. É uma luta ampla pela própria existência. Ok? Com essa ideia de retomada na cabeça, vamos para a proposta concreta. Afinal de contas, o que é exatamente essa virada cultural nativa? E aqui tem um ponto que é fundamental entender. A virada cultural não é uma invenção de agora. A proposta é oficializar, colocar no calendário do país uma celebração que já acontece há anos em vários territórios e que é guiada por um tempo ancestral. E essa escolha de data revela um contraste gigante de visões de mundo, né? De um lado, você tem o Ano Novo Nativo, que está todo sincronizado com o solstício, com a migração dos pássaros, com o renascimento da natureza, e do outro, o calendário colonial, com datas que muitas vezes não têm nada a ver com os ciclos da Terra. Então, a escolha do período não é só simbólica, é uma afirmação de uma outra forma de ver e sentir o tempo. Mas e na prática? Quais são os argumentos para oficializar a virada? A proposta se apoia em dois pilares muito poderosos: os ganhos culturais e o enorme potencial econômico. Na parte cultural, a virada funcionaria como um grande palco vivo. Ao dar espaço para revitalizar cantos, danças e saberes, ela não só fortalece a identidade para as novas gerações, como também quebra aquele estereótipo de que a cultura indígena é coisa do passado. É um jeito de afirmar que essa cultura está viva, pulsante e de educar toda a sociedade. E do lado econômico, a visão é igualmente estratégica. Oficializar o evento abriria portas para novos mercados de arte e artesanato, ajudaria a fomentar um turismo sustentável, gerenciado pelas próprias comunidades e, um ponto crucial, facilitaria o acesso a editais e fundos de cultura. A palavra-chave aqui é autonomia financeira. E essa proposta encontra um eco muito forte na sociedade. Uma pesquisa revelou que 80% dos brasileiros já reconhecem os povos indígenas como os principais protetores da natureza. Esse reconhecimento em massa dá uma força gigantesca para o argumento de que é preciso ter uma remuneração justa por esses serviços ambientais e financiamento direto para a conservação. Para a gente sentir o impacto humano por trás da economia, é só ouvir como os próprios artesãos descrevem o que fazem. Para eles, não é só um produto. É terapia, sustento, liberdade, revitalização, valorização dos anciãos, educação e esperança. Cada palavra dessas mostra a profundidade do que realmente está em jogo. Mas a virada vai além da cultura e da economia. Ela também é pensada como uma ferramenta de um poder político e simbólico enorme. Uma outra forma de retomar espaços. Pensa só, realizar um evento desses nos grandes centros urbanos, por exemplo, é um ato de retomada simbólica. É lembrar que as cidades foram construídas sobre territórios tradicionais. Isso dá uma visibilidade gigante para as lutas por demarcação de terras e reforça o debate sobre os direitos indígenas que estão na Constituição. E só o ato de organizar tudo isso já é, por si só, um exercício de autodeterminação. E talvez esse seja o ponto mais profundo de todos. Num contexto de séculos de violência, de tentativas de apagamento, o simples ato de celebrar a cultura, isso se torna a forma mais potente de resistência. É uma afirmação da vida contra os históricos projetos de morte, como diz o próprio movimento. Mas por que exatamente em junho? A resposta para isso nos leva para o coração da proposta, para uma conexão cosmológica profunda com os ciclos da Terra. A escolha do período não foi nem um pouco aleatória. Ela marca um alinhamento ancestral de três fenômenos naturais que são fundamentais. É um tempo que dita o ritmo da vida nesse território desde muito antes da chegada dos colonizadores. Esse alinhamento começa por volta do dia 10 de junho com o ressurgimento das Pleiades no céu, o que é um sinal de renovação para muitos povos.
Em seguida, a gente tem o solstício de inverno, a noite mais longa, que prepara a Terra para o renascimento. E, ao mesmo tempo, acontece a subida das águas na Amazônia, que renova todo o ciclo da vida. Juntos, esses eventos marcam o verdadeiro Ano Novo da Terra. Então, fica bem claro, né? A virada cultural nativa não é só um evento. É uma estratégia integrada que conecta a luta ancestral por território com as oportunidades de desenvolvimento sustentável e de projeção cultural que existem hoje. E toda essa discussão nos traz de volta àquela reflexão final. O que o calendário oficial de uma nação revela sobre a sua identidade e sobre a história que ela escolhe honrar? É uma pergunta que com certeza ressoa muito além de qualquer evento.